Olá, meus irmãos. Temos um comunicado a todos os membros da nossa igreja muito importante. Em atendimento ao decreto municipal número 473/20, de 29 de julho de 2020, e também seguindo o entendimento do Conselho da Igreja em face da situação que estamos atravessando no enfrentamento a essa pandemia do Covid-19, comunicamos que neste final de semana, dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, não teremos nenhuma atividade presencial em nosso templo. Tanto a nossa EBD, às 9 da manhã, e o nosso culto vespertino, às 19h30, serão realizados inteiramente na modalidade online, podendo e devendo todos os irmãos participarem de casa. Solicitamos ainda a todos os irmãos que continuem orando e suplicando a Deus junto conosco por toda essa situação que estamos enfrentando, especialmente no que diz respeito à realidade da nossa cidade. Não precisamos entrar em pânico, mas sejamos cuidadosos e observemos todas as medidas sanitárias e de segurança para que em breve nós voltemos à normalidade. Que Deus nos abençoe e até mais, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Senhor. Amém. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém.
Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos iniciando uma aula de escola dominical. Você que está nos assistindo aí que não pertence à Igreja Presbiteriana de Arapongas, esta é a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Arapongas, e é um prazer, uma alegria ter você aqui conosco, né? Essa aula já está gravada desde quinta-feira, e o nosso propósito aqui é nós discorrermos acerca dos ensinos bíblicos. E se você tiver alguma dúvida, eu peço que você poste a sua pergunta nos comentários, porque nós estaremos também acompanhando essa transmissão, essa gravação que estará sendo transmitida no domingo, e responderemos o seu questionamento, a sua dúvida, procuraremos estar interagindo, então, ali nos comentários, né? Mas o assunto que nós queremos tratar com os irmãos nesta manhã, ele refere-se à primeira carta de João. E nós queremos fazer uma panorâmica, não em forma de sermão, mas em forma de aula, e queremos, nesta panorâmica, abordar alguns assuntos, alguns temas específicos dessa carta, tão pequena, mas que tem um conteúdo tão grandioso, um ensino tão maravilhoso para as nossas vidas, no que diz respeito à nossa caminhada cristã, no que diz respeito à nossa vida de fé, ao nosso relacionamento com o Senhor. Então, nós vamos expor aqui a nossa apresentação, nossa aula em PowerPoint, para que os irmãos tenham mais facilidade também de acompanhar aí de casa aquilo que nós estaremos tratando, falando. Então, vamos lá. Eu creio que está aí projetado para os irmãos, estão enxergando aí o tema, né? O tema dessa primeira carta é um caminho de comunhão com Deus. E nós vamos ler o texto que se encontra aí projetado, e é o texto de 1 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, quando a palavra do Senhor nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém, meus irmãos. Até aí, o texto bíblico. E nós, antes de iniciarmos a nossa aula, queremos ter um momento de oração, pedindo a bênção de Deus, o esclarecimento do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre aquilo que nós estaremos conversando nesses instantes de aula aqui online, os irmãos aí de casa, nós aqui também acompanhando esta aula e essa meditação na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, ó Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Sabemos que temos vivido dias difíceis, mas que em todos eles o Senhor tem estado conosco para nos livrar, para nos amparar, para nos dar o Teu sustento. Que Tu, ó Deus, continues falando conosco, continue ministrando aos nossos corações. E nós te pedimos que nesse instante Tu fales ao coração de cada irmão que se encontra em casa, e que nós, como povo do Senhor, sejamos mais uma vez alimentados, sustentados, edificados pela palavra do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, discorrer acerca do nosso assunto, um caminho de comunhão com Deus, baseado nesta primeira carta do apóstolo João. Então, voltando aqui à nossa apresentação,
A título de introdução, quando nós meditamos na primeira carta de João, nós precisamos ter em mente o duplo propósito que o apóstolo João tinha quando ele escreveu essa carta aos seus primeiros leitores. Havia um duplo propósito. Qual propósito era esse? Qual duplo propósito era esse? Bom, primeiro, o seu objetivo era expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Havia mestres heréticos que estavam rondando, assediando a igreja e tentavam, de todas as maneiras, expondo seus ensinos perniciosos, tirar ou desviar os irmãos do caminho, afastando-os daquilo que é a sã doutrina, daquilo que é o ensino correto das Escrituras Sagradas, em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, João tem o propósito, então, de expor esses erros doutrinários desses falsos mestres que rondavam a igreja. Segundo, o seu objetivo também era confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Veja que essa igreja que estava sendo assolada, esses irmãos que estavam sendo de alguma forma assediados por esses ensinos heréticos, precisavam ser fortalecidos para que eles pudessem, então, refutar esses ensinos perniciosos. E o interessante é que a forma como João deseja expor os erros doutrinários dos falsos mestres e também confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos, é uma só. É a exposição do evangelho genuíno e puro do Senhor Jesus Cristo. Veja que o evangelho, ele vai cumprir com esse duplo propósito que nós vemos na carta de João. Ele tanto expõe os erros, quando o verdadeiro evangelho é pregado, tanto ele expõe os erros dos falsos mestres, tanto ele expõe as heresias, como ele também fortalece o coração daqueles que verdadeiramente têm crido na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a doutrina sadia das Santas Escrituras que nós temos na Palavra de Deus. E nós vamos discorrer um pouco a respeito desses dois propósitos da carta de João, falando a respeito daquilo que ele estava aqui combatendo. Primeiro, vamos ver que ao expor os erros dos falsos mestres, a preocupação de João é aqui expor o maior engano, a maior heresia que rondava a igreja da época, que tem a ver com o chamado gnosticismo. Eu creio que você já ouviu bastante falar acerca desta heresia que assediou, que esteve presente rondando a igreja no primeiro século. E o ensino gnóstico, ele mais tarde ele vai desembocar em outras duas heresias ainda mais perniciosas. O gnosticismo ele desembocou mais tarde no ascetismo e na libertinagem. O gnosticismo ele crê na impureza da matéria e na supremacia do conhecimento. Em outras palavras, o gnóstico ele vai crer que toda matéria é má, e para que a matéria pudesse ser purificada e pudesse chegar, então, a esse estado de purificação plena, ele precisava lançar mão, precisava valer-se da supremacia do conhecimento. Ele ensinava que, ao invés da fé, ou a fé em Cristo, o conhecimento seria o meio para obter a salvação. E esse conhecimento não é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Esse conhecimento não é o conhecimento que eu e você podemos ter da palavra de Deus, mas esse conhecimento era um conhecimento esotérico que seria proveniente, seria oriundo de uma experiência a partir de um rito de iniciação. Ou seja, aquele que estaria sendo admitido no gnosticismo, ele deveria participar de uma reunião em que nessa reunião ele receberia um conhecimento esotérico que faria dele um iniciado, alguém que foi iniciado nos profundos conhecimentos e está agora rumo a atingir
uma purificação, um aperfeiçoamento muito maior do que qualquer outro teria. É interessante nós pensarmos que, a partir dos ensinos desse gnosticismo, nós vamos ver que algumas verdades cristãs estavam sendo ali afrontadas, estavam sendo ali de alguma forma como que tentando ser refutadas por esse ensino. E eram esses falsos mestres, e então expusesse o que é que não estava em conformidade com o ensino puro das Escrituras, com esta heresia. Algumas verdades cristãs que seriam afetadas. Por exemplo, a verdade acerca da criação. Veja que a palavra de Deus nos ensina que quando Deus criou todas as coisas, ele criou todas as coisas boas. Todas as coisas não tinham nenhum tipo de imperfeição, por assim dizer. Veja que quando Deus cria todas as coisas, nós vemos o relato bíblico lá no Gênesis, Deus criava as coisas e dizia, e viu Deus que era bom. E Deus fez isso, fez aquilo, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o ser humano, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Nós vamos ver, então, que todas as coisas criadas por Deus foram criadas boas. Mas o gnosticismo, ele vai nos ensinar, ou ele vai trazer o ensino de que toda a matéria é má. E isso vai contrapor-se ao ensino das Escrituras, de que Deus criou as coisas boas. É verdade, nós sabemos que, embora as coisas tenham sido criadas boas, elas foram deturpadas, elas foram atingidas pelo pecado, que adentrou posteriormente por causa dos nossos primeiros pais. Mas isso não muda o fato de que tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus faz é bom. Uma outra verdade também que estava sendo, de alguma forma, ameaçada, por assim dizer, pela heresia do gnosticismo, tem a ver com a doutrina da encarnação de Cristo. Mais tarde, ela vai adentrar na heresia do docetismo. Esse confronto que o gnosticismo estava provocando com esta doutrina da encarnação vai ensinar algo muito pernicioso, algo muito danoso para a fé cristã, no que diz respeito à pessoa de Jesus. Ele vai dizer que Jesus só tinha a aparência humana, mas ele não era de fato humano. Mais tarde, vai surgir um sujeito na igreja chamado Cerinto, que ensinava a heresia de que Jesus e Cristo estavam separados. Para que você entenda bem, eu vou explicar melhor. Cerinto, ele acreditava que Jesus era uma pessoa humana e Cristo era a pessoa divina. Então, Jesus era uma pessoa e Cristo era outra pessoa. E a heresia vai ficar mais perniciosa, mais complicada ainda, porque Cerinto vai ensinar mais tarde, dizendo assim que a pessoa de Cristo, que era a pessoa divina, teria vindo sobre Jesus no momento do seu batismo. Mas quando Jesus foi entregue para ser crucificado, Cristo teria abandonado a Jesus. De maneira que a consequência lógica vai dizer que se aquele que morreu na cruz não foi Cristo, mas foi Jesus. Veja só que ensino enganoso, que heresia perniciosa estava sendo difundida, rondando a igreja do primeiro século. E por isso, João, ele vai ter essa preocupação de expor esses erros, esses falsos mestres. Mas de que maneira ele faz isso? Como já falamos, ele o faz pregando o evangelho, expondo o ensino correto. E alguém já disse que a melhor maneira de nós aprendermos a diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso é tendo contato com aquilo que é verdadeiro. Porque quando nós aprendemos aquilo que é verdadeiro, quando nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, familiarizados com os ensinos corretos das Escrituras, nós estamos prontos, estamos preparados para refutar, para rechaçar toda a sorte de ensino enganoso, toda a sorte
de veneno pernicioso que as heresias se fazem para aqueles que são os crentes verdadeiros. Então, essa é a primeira colocação que nós temos a fazer com relação a esse primeiro propósito de João, a expor os erros dos falsos mestres. Mas, no entanto, o nosso estudo aqui continua falando a respeito do segundo objetivo de João, que é confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Veja que a preocupação que João tinha não era apenas com refutar ensinos enganosos, mas era também com trazer um fortalecimento aos crentes, especialmente aos crentes que estavam iniciando a caminhada cristã, para que eles pudessem ter condições de saber que eles estavam naquele que é o verdadeiro, em Jesus. Para que eles tivessem condição de saber que eles estavam trilhando, de fato, a caminhada cristã que Deus tem para todos aqueles os quais ele tem o seu propósito. Então, o seu objetivo é gerar, é produzir no coração dos crentes, seja eles de pouco tempo de caminhada, seja de muito tempo de caminhada, a certeza de que estão caminhando na verdade. Mas de que maneira João deseja trazer esse fortalecimento? De que maneira ele deseja trazer essa certeza ao coração dos crentes? Ele deseja fazer isso falando a respeito de 3 áreas, ou ele trabalha 3 áreas que ele deseja fortalecer na vida dos cristãos, na vida da igreja. A primeira área é a área doutrinária. A segunda área é a área moral. E a terceira área é a área social. Na área doutrinária, que é a primeira que nós apontamos, ele deseja trazer esse ensino de que Jesus é o Filho de Deus e quem nele crê tem a vida eterna. Esse é apenas um dos muitos versículos nessa carta de João que vai trazer aqui esta ideia desse teste doutrinário. É um teste para saber se você está no verdadeiro, para saber se você tem crido naquilo que de fato é verídico, é real, é verdadeiro. Você precisa saber em quem é que você tem crido. Você tem crido em Jesus como Filho de Deus, da maneira como a Escritura nos apresenta? Se você crê em Jesus, da maneira como a Escritura nos traz, da maneira como o Senhor nos é apresentado, como o Filho de Deus e como o nosso Senhor e como o nosso Salvador, você passou no teste doutrinário. Você deu mais um passo dentro desta certeza que a palavra de Deus deseja trazer e deseja conferir aos nossos corações. A segunda área, a área moral, que tem a ver também com o teste moral, vai dizer que quem crê em Jesus foi purificado dos pecados e, por isso, deve aguardar a vinda de Cristo vivendo em santidade e pureza. Ou seja, quem de fato creu em Jesus, passou pela área, pelo teste doutrinário, ele vai passar também pelo teste moral. É o teste da obediência a Deus. E é muito importante nós frisarmos aqui o porquê desse teste moral, porque lembre-se, como falamos no início, a igreja estava sendo assediada, estava sendo rondada pelos gnósticos. E os gnósticos, por acreditarem que toda matéria é má e que o conhecimento esotérico poderia trazer a purificação para eles viviam uma vida moral extremamente devassa. Não tinha nada a ver com santidade ou com o propósito de viver a santificação que Deus tem para nós. Então, eles não tinham nenhuma regra, nenhuma obediência nenhuma a nenhum preceito de Deus. E João vai bater firme em cima disso, dizendo o seguinte: se você creu em Jesus, o Filho de Deus, é natural, é consequência que você obedeça aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da palavra do Senhor. Então, quem crê em Jesus já foi purificado dos seus pecados, e por ter sido salvo dos seus pecados, ele não vai viver mais na prática do pecado, mas ele vai buscar esta vida de santidade que reflete-se numa vida de obediência aos mandamentos de Deus. Por fim, nós chegamos à terceira área, que é a área social, a área
em que nós vamos ver que João vai trazer o ensino de que quem foi amado por Deus deve agora, como prova do seu amor por Deus, amar aos irmãos. Esse é o ensino também que vai ser recorrente durante toda a carta de João, em que ele vai dizer exatamente isso, é o teste social. Os mestres gnósticos, por considerarem-se melhores do que os outros, desprezavam os demais que não tinham a tal experiência que os fazia mais evoluídos, se eles não amavam ao seu próximo. Ao contrário do verdadeiro cristão, alguém que foi amado por Deus e alguém que foi alcançado por esse amor de Deus, é alguém que vai amar a Deus e vai amar também ao próximo. E aqui na carta de João você vai encontrar o ensino dizendo assim, que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê e odiar a seu irmão a quem vê? Em outras palavras, o teste social, a área social, vai nos mostrar que somente aquele que ama é alguém que realmente nasceu de novo, é um verdadeiro cristão, é alguém que se encontra na verdade e vai prosseguir fazendo isso, porque isso também é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, meus irmãos, se você depois, eu quero desafiar você, se você ainda não fez isso, ou se você já fez, que você faça de novo, leia muitas vezes a primeira carta de João. Ela é apenas uma carta pequenina de 5 capítulos, mas que traz um conteúdo glorioso para as nossas vidas. Um conteúdo maravilhoso, que fala ao nosso coração, que nos desafia a analisarmos, a avaliarmos como tem andado o nosso cristianismo, a avaliarmos se de fato nós estamos naquele que é verdadeiro, naquele que é o Senhor das nossas vidas. E ela vai nos corrigir, assim como toda a palavra de Deus, ela vai nos corrigir naquilo em que nós, porventura, temos errado, para que, de fato, façamos a vontade do Senhor, para que, de fato, agrademos ao nosso amado Deus e Pai. Bom, eu quero continuar ainda, trazendo mais algumas ideias acerca da primeira carta de João. Então, nós vamos prosseguir aqui na nossa apresentação, e eu quero falar, então, de algumas ênfases que nós encontramos aqui na carta de João. Bom, a primeira ênfase que nós encontramos nesta carta é que ela é uma carta geral. Não é uma carta que foi escrita a um público específico. Embora João tivesse a sua preocupação, os discípulos, os demais apóstolos já haviam falecido, provavelmente só ele estava vivo, e ele foi o último dos apóstolos a morrer. Ele tinha essa preocupação com a igreja do primeiro século, mas ele não escreve a uma igreja específica ou uma pessoa específica. É uma carta geral, porque dirige-se a todos os cristãos, e por ser palavra de Deus, dirige-se a todos os cristãos de todas as épocas. E é uma carta que dirige-se não apenas a um público-alvo específico. Veja que na própria carta de João, se você olhar lá no capítulo 2, ele diz, filhinhos, referindo-se aos mais novos de caminhada. Ele dirige-se aos jovens, referindo-se àqueles que já tinham um certo tempo de caminhada. E ele também dirige-se aos pais, ou seja, aqueles que tinham uma experiência maior de caminhada com o Senhor. Então, é uma carta geral, porque dirige-se a todos os cristãos, não importa a sua idade espiritual, se a gente pode dizer isso, e não importa qual seja a época em que vive, ele dirige-se a todos. É uma carta que tem uma ênfase também de ser uma carta apologética. O que é apologética? Nós já falamos muito isso na igreja, né? A apologética refere-se à defesa da fé cristã. E como falamos, já expomos aqui, a preocupação de João, legítima por sinal, era defender a genuína fé cristã, o genuíno evangelho, dos ataques que ele estava sofrendo nessa época por causa das heresias. Então, é uma carta
apologética, uma carta de defesa da fé cristã. E assim como serviu a seu propósito na época, essa carta serve também a esse mesmo propósito para hoje. Podemos lançar a mão desses 3 testes que João faz, o teste doutrinário, o teste social, o teste moral, tanto para averiguarmos a quantas anda, ou a como anda a nossa fé cristã, nossa caminhada cristã, como também podemos lançar a mão desses testes para averiguarmos alguns ensinos que muitas vezes nos são apresentados. Você está aí nos acompanhando pelo YouTube, está aí nos acompanhando essa aula que está aqui gravada, mas eu tenho certeza que se você tiver no seu celular, no seu computador, aí em volta tem muitos outros vídeos. Quem sabe pode ter muita coisa boa, muitas pregações boas, mas se você não souber filtrar, você vai achar muita coisa ruim, muita coisa que carece que você lance mão da apologética para a defesa da fé cristã. E é preciso que nós conheçamos, é preciso que nós entendamos isso. Os ataques que a igreja tem sofrido, o evangelho tem sofrido hoje, e lancemos mão das escrituras para defendermos isso. Vamos mais à frente. A ênfase também que a carta de João dá é por ser uma carta de segurança espiritual. Como eu falei, por causa desses testes, ela é uma carta de segurança espiritual. Eu fiquei muito encantado quando, já há algum tempo atrás, eu estava lendo um livro, eu já compartilhei isso com alguns irmãos da igreja, né? Esse livro intitulado Como Ler ou Como Estudar a Bíblia Sozinho, de Tim LaHaye. Ele, a certas tantas do livro, conforme você vai lendo, ele trazia ali uma dica, né? Dizendo assim, olha, se você tem dúvidas acerca da salvação, se você não tem segurança da salvação, de repente você é um crente novo, ou talvez um crente que tem um certo tempo de caminhada, você não tem segurança da salvação, leia várias vezes a primeira carta de João. E tempos atrás, estudando a primeira carta de João, é que eu pude entender o porquê que ele fala isso. A carta de João é uma carta de segurança espiritual. Veja que é nessa carta que João vai dizer assim, olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. E ele vai dizer mais, essas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem é? Quem são esses vocês? Vocês todos que creem na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, vemos que esta carta é uma carta de segurança espiritual, porque nos fala acerca daquilo que não eu e você conquistamos por nós mesmos, porque nós nada podemos fazer, mas ela nos fala acerca daquilo que Cristo conquistou por nós. Né? Há um pastor que dizia que você pode ter certeza da salvação e certeza que você não vai perder a salvação à medida que você sabe quem foi que te salvou. Ele vai dizer assim, olha, quem foi que te salvou? Se foi você mesmo, você pode duvidar. Você vai perder a salvação porque você não tem poder para se salvar, não. Agora, se você sabe que foi Deus que te salvou, fica tranquilo, porque aquele que fez isso é aquele que é poderoso para te sustentar até o final. Louvado seja Deus, meus irmãos, por esta verdade gloriosa. Mas vamos à frente. A quarta ênfase é uma carta de testes, né? Como falamos, está aqui nessa carta de 5 capítulos, os 3 testes. Teste doutrinário, em quem você tem crido. Teste social, aquele que crê em Cristo, ama a seu próximo e ama a Deus. Ele pode amar porque primeiro Deus o amou. E o teste moral, aquele que diz que crê em Cristo, aquele que conhece o Evangelho, é aquele que vai obedecer ao Evangelho, ou seja, vai procurar andar em conformidade com a palavra de Deus, com os princípios do Senhor. Vamos à frente. Uma outra ênfase dessa carta é uma carta pessoal e uma carta espiritual. Ao mesmo tempo que João, ele tem um tom pessoal, ele dirige-se aos seus irmãos com tanto carinho, aos irmãos da igreja do primeiro século, ele se dirige pessoalmente a esses irmãos,
é também uma carta espiritual, porque ela traz um peso de verdades gloriosas, de verdades extraordinárias para as nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que assume um tom pessoal, ela tem também um tom altamente espiritual, de verdades gloriosas para as nossas vidas. Vamos ver também que é uma carta que enfatiza o amor. Já falamos bastante a respeito disso, né? Aqui em 1 João que você vai encontrar João dizendo, né? Deus é amor. E esse amor nos é demonstrado de uma maneira cabal, de uma maneira sublime. Quando esse Deus que é amor mostra esse amor por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Vamos ver também que esta é uma carta que enfatiza a essência do próprio Deus. Vamos ver aqui enfatizado João dizendo, né, que Jesus é Deus. E na essência desse Deus, nós encontramos aqui esse propósito glorioso. É aqui que nós vamos encontrar João também dizendo, olha, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Ao mesmo tempo que Deus é amor, é um Deus que nos ama com um amor que está além da nossa compreensão, a palavra também mostra que, na sua essência, esse Deus é luz. Em outras palavras, está dizendo que Deus é santo. É um Deus que não tolera o pecado. É um Deus que não pode conviver, não pode olhar para o pecado. E sabendo disso, ele vai providenciar um meio para que nós que estávamos mergulhados nas trevas do pecado, pudéssemos ser purificados e pudéssemos nos achegar a ele. Então, é uma carta que enfatiza a essência do próprio Deus. Vamos encontrar também outra ênfase, é uma carta que enfatiza a divindade de Cristo. Lembre-se que a divindade de Cristo, a divindade de Jesus, estava sendo contestada. Estava sendo contestada pelos heréticos, pelos ensinos perniciosos dos gnósticos no primeiro século. E João vai enfatizar que esse Jesus que veio, ele é Deus. É o próprio João quem vai dizer também no seu evangelho, né? Quando lá no início do evangelho vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, referindo-se à divindade do Senhor Jesus. Vamos ver também, meus irmãos, que nesta carta, ele também vai enfatizar a humanidade de Cristo. Isso talvez possa até tentar dar um nó na nossa cabeça, né? Mas como que alguém pode ser 100% Deus e também ser ao mesmo tempo 100% homem? Isso é Cristo. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% humano. É uma carta, então, que enfatiza a humanidade de Cristo. Veja, lembre-se quando nós lemos no início o texto de 1 João, João está dizendo, olha, aquilo que nós vimos no início, aquilo que nos foi trazido desde o início, aquilo que nós vimos, que nós contemplamos, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo, olha, eu andei com Jesus, eu estive com o Senhor, e ele, ao mesmo tempo que eu quero enfatizar que ele é 100% Deus, ele também era 100% humano. Não é que ele tinha a aparência de homem, não é que ele se parecia com o ser humano, ele era 100% homem. E por ser 100% homem, é que ele pôde oferecer-se a si mesmo na cruz do Calvário. E o seu sacrifício aceito por Deus pôde satisfazer a justiça de Deus, para que então nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Não é à toa que a Escritura vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é quem fez essa mediação por nós, Jesus, que era 100% Deus, que é 100% Deus e que é 100% homem, humano. Há uma outra ênfase, é uma carta que enfatiza que Jesus é o Salvador. Ele vai dizer que não há outro, não há outro caminho, não há outra pessoa, não há ninguém em quem nós podemos confiar para a nossa salvação, a não ser na pessoa de Jesus. O que vai nos salvar, o que vai permitir que nós sejamos purificados, limpos e
possamos adentrar a presença de Deus, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele é o Salvador. Não é o conhecimento evoluído de uma experiência esotérica. Não é um outro santo. Não é qualquer outra coisa que possamos colocar como um mediador entre Deus e nós. Mas há somente um mediador. Há somente um Salvador. E esse é o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz do Calvário. E é o que essa carta vai enfatizar. Vamos ver também, meus irmãos, caminhando já para o final, é uma carta que enfatiza o Espírito vivendo dentro do crente. Quando João ensina, dirigindo-se aos irmãos, dizendo assim, olha, vós já tendes a unção que vem do Santo. E vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine. O que ele está dizendo é que vocês não precisam de nenhuma experiência a mais, nenhuma experiência esotérica, oriunda de qualquer coisa, do gnosticismo, ou do que quer que seja. Porque dentro de vocês, se vocês já creram em Jesus, já se arrependeram dos seus pecados, já creram no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo já habita em vocês. E é o Espírito Santo quem vai abrir o entendimento de vocês, vai abrir os olhos de vocês, para que vocês compreendam a vontade do Senhor, para que vocês compreendam o Evangelho de Jesus, para que vocês compreendam a palavra de Deus, que vai trazer essa direção para vocês. Se você, meu irmão, já creu em Jesus, saiba que o Espírito Santo já habita no seu interior. E o Espírito Santo sela você como uma propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo também esclarece a você, ilumina a sua mente, ilumina o seu coração, abre os seus olhos, para que você compreenda a palavra de Deus. Caminhando já para o final, meus irmãos, temos mais uma ênfase. É uma carta que enfatiza a necessidade de separação do mundo. Veja, meus irmãos, que a palavra diz também, lá no capítulo 2 de João, capítulo 2, versículo 15, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma necessidade de separação do mundo. Não quer dizer que nós temos que deixar de viver nesse mundo, não quer dizer que nós temos que viver numa bolha, totalmente alienados a todas as coisas, mas o que João enfatiza é que há uma necessidade de que nós não vivamos conforme os ditames, conforme os padrões que esse mundo, que essa sociedade hoje apregoa. Se nós temos nascido de novo, se nós pertencemos a Jesus, nós precisamos romper com os valores dominantes desse século. Porque se nós amarmos esse mundo, se nós amarmos as práticas desse mundo, há um forte indício que a palavra de Deus nos diz que o amor do Pai não está em nós. Necessitamos, então, nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Chegamos, então, à última ênfase. Você pensou que não ia acabar mais, né? Mas já acabou. Essa é a última. Uma carta que enfatiza a necessidade de obediência aos mandamentos divinos. Não é porque fomos salvos pela graça que nós somos chamados a vivermos na libertinagem. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos. Como nós, que fomos salvos do pecado, viveremos no pecado? Não, nós fomos salvos para vivermos em novidade de vida. Nós fomos salvos para vivermos uma vida de santidade, capacitados pela graça do Senhor, capacitados pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E esta maneira de viver, esta forma de viver que agrada a Deus, vai ser expressa, vai ser demonstrada quando nós, filhos de Deus, quando nós, homens e mulheres do Senhor, quando nós, cristãos, vivemos uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Veja que eu e você somos chamados a obedecermos à palavra de Deus, a obedecermos aquilo que o Senhor tem trazido para nós. E é na própria carta de João
que nós vamos encontrar João trazendo a seguinte palavra para nós. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja que não é uma obediência dolorida, não é uma obediência cega a coisas completamente ilógicas, como nós vemos muitas vezes no mundo pessoas fazendo, mas é uma obediência em resposta e até em gratidão ao grande amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. São mandamentos leves, são mandamentos que não são penosos, são mandamentos que, ao invés de nos provocarem dor, vão nos livrar de circunstâncias completamente difíceis, circunstâncias que muitas vezes os cristãos entram nelas, porque não obedecem aos mandamentos do Senhor. De quantas coisas, de quantas agruras, de quantos desgostos, de quantas coisas ruins nós teríamos poupados se nós muitas vezes parássemos, ouvíssemos e obedecêssemos aos mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos em conformidade à altura desta obra magnífica, extraordinária, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas através da pessoa de Jesus, por meio desta pregação gloriosa, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Caminhamos então, meus irmãos, terminando, resumindo aqui o nosso ensino nesta manhã. 2 marcas do verdadeiro cristão. Se você, meu irmão, minha irmã, guardar essas 2 marcas, que é o resumo do nosso ensino aqui nessa manhã, eu já vou ficar muito contente, porque é certo que o ensino alcançou os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida como um todo nesta manhã. E a primeira marca é a obediência a Deus. Você quer saber se alguém de fato serve a Deus, se alguém de fato está fazendo a vontade do Senhor, de fato, é alguém que está na presença de Deus, você precisa ver se é alguém que obedece a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Segunda marca é o amor aos irmãos. Não tem como alguém dizer que é um cristão verdadeiro e não obedecer a Deus. Não tem como alguém dizer que é um cristão verdadeiro e não ter amor, primeiramente a Deus, mas também aqueles que estão à nossa volta. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa, no decorrer desse dia, continuar falando ao seu coração, que você siga esse caminho de comunhão com Deus e você possa provar da grandeza, você possa provar das coisas extraordinárias que o Senhor deseja derramar na sua vida, no seu coração, através da palavra de Deus. Deus te abençoe e nós seguimos aqui nesse dia. Logo mais teremos umas outras transmissões, mais à noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos orar mais uma vez, encerrando então a nossa aula de escola dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua boa mão sobre as nossas vidas. E o Senhor permita, Pai, que esse ensino possa calar no mais profundo dos nossos corações e possa nos provocar uma tremenda mudança, de maneira que nós andemos de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Fica conosco, Pai, guarda-nos, livra-nos e nos dá um dia na Tua presença. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um bom domingo a todos. Qualquer coisa, estamos por aqui. Até mais. E à noite estamos de volta, se Deus permitir. Deus abençoe.